Sejam bem-vindos à Hora Sinistra, onde os mistérios mais cabeludos e as lendas mais arrepiantes ganham vida. Hoje, a gente vai mergulhar em histórias que você provavelmente nunca ouviu falar. Lendas urbanas, brasileiríssimas, que carregam um peso tão sinistro que você vai se arrepender de não ter dado bola antes. Se preparem, porque o medo começa agora. A gente começa com uma lenda que, se você for da velha guarda, já deve ter ouvido falar. Mas a verdadeira história do Homem do Saco é muito mais sinistra do que aquelas que contavam por aí. A lenda fala de um cara misterioso que sequestra crianças que não se comportam. Ele coloca elas dentro de um saco sujo e leva embora para nunca mais serem vistas. Na década de 60, teve até caso de sequestradores de verdade que agiam parecido com esse Homem do Saco. E tem gente que jura de pé junto que até hoje ele tá por aí, só esperando a próxima vítima. Imagina o desespero da mãe que não encontra o filho. Ela procura, grita, chora, mas só encontra silêncio. Até hoje, é comum ouvir pais apavorados falando que seus filhos sumiram do nada. Será que é só uma história para botar medo ou tem algo mais macabro por trás disso? A próxima lenda é conhecida, mas a versão que a gente vai contar é a que poucos conhecem. A Noiva do Cemitério. Uma figura que, em várias versões, aparece em cemitérios do Brasil inteiro. Em algumas regiões, dizem que ela é uma mulher que morreu no dia do seu casamento, vítima de um acidente desgraçado. Imagina a cena: o vestido branco manchado de sangue, o véu cobrindo o rosto pálido, o buquê de flores jogado no chão. Em outras versões, a mulher, furiosa por ter sido deixada no altar, volta do além para assombrar os vivos. Se você tiver coragem de visitar o cemitério onde ela está enterrada, de noite, pode ser que veja a noiva fantasmagórica vagando entre os túmulos. O vestido dela, antes branco, agora está encardido, sujo de terra e com marcas de sangue. Os poucos que tentaram falar com ela nunca mais foram os mesmos. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo o que ela quer. Agora vamos falar de uma lenda que apavora os motoristas que rodam sozinhos pela Estrada do Mirante, em São Paulo. Esta estrada, conhecida por suas curvas sinuosas e escuridão impenetrável, guarda um segredo sombrio que poucos ousam desafiar. Aqui, a história é sobre uma mulher que aparece do nada na beira da estrada. Ela surge como uma aparição, uma figura etérea que parece flutuar na escuridão, trazendo consigo um ar de mistério e terror. Mas cuidado, essa carona pode te levar direto para o outro lado. Muitos motoristas relataram que, ao tentar ajudá-la, acabam se deparando com algo muito mais sinistro do que poderiam imaginar. A noite cai na Estrada do Mirante como um breu. A escuridão é tão densa que parece engolir tudo ao seu redor, criando um ambiente perfeito para o sobrenatural. O silêncio só é quebrado pelo ronco dos motores dos carros que se aventuram por ali. Cada som parece amplificado, cada sombra parece esconder um segredo. Dizem que, de madrugada, os motoristas começam a ver uma mulher na beira da estrada. Ela aparece de repente, como se tivesse surgido do nada, e sua presença é tão perturbadora quanto inexplicável. Ela está sempre de costas, vestindo um vestido branco comprido. O vestido, sujo e rasgado, balança ao vento, dando a impressão de que ela está flutuando. Uma figura solitária, que parece perdida, abandonada. Sua postura triste e desolada faz com que os motoristas sintam uma mistura de compaixão e medo. Mas cuidado, essa carinha de anjo esconde um segredo terrível. Por trás de sua aparência frágil, esconde-se uma entidade que muitos acreditam ser maligna. Quando o motorista se aproxima para perguntar se ela precisa de ajuda, ela se vira lentamente. Cada movimento é carregado de uma tensão quase palpável, como se o tempo estivesse desacelerando. O rosto dela, antes escondido pela escuridão, finalmente aparece, e o que se revela é algo que desafia a lógica e a sanidade, e o que se vê é de gelar o sangue. Seu rosto é uma máscara de horror, com olhos vazios
e um sorriso que parece zombar da própria morte. Dizem que a visão dela causa um medo incontrolável. Motoristas relatam que, ao vê-la, são tomados por um pânico tão intenso que mal conseguem respirar. Os olhos dela, vazios e escuros como a noite, parecem sugar a alma do motorista. É como se ela estivesse olhando diretamente para o fundo de sua existência, revelando todos os seus medos mais profundos. Em algumas versões, ela some no ar, como se nunca tivesse estado ali. Outros dizem que ela simplesmente se dissolve na escuridão, deixando apenas um frio intenso no ar. E quem vê a mulher nunca mais consegue esquecer. A imagem dela fica gravada na mente, assombrando os sonhos e transformando cada viagem noturna em um pesadelo. Essa lenda vem lá de Minas Gerais, e é uma das mais sinistras que você já ouviu. É uma história que se passa em uma estrada deserta, onde o silêncio e a escuridão são os únicos companheiros. A história fala de uma mulher que, dirigindo por uma estrada isolada, viu um corpo sem cabeça no meio da pista. Ela estava voltando para casa depois de uma longa viagem, cansada e ansiosa para chegar. Imagina só, a escuridão da noite, o silêncio da estrada, e de repente, sob a luz fraca dos faróis, um corpo. O coração dela disparou, e ela não sabia se deveria parar ou seguir em frente. Ou melhor, o que sobrou de um corpo. A visão era tão perturbadora que ela mal podia acreditar no que estava vendo. A mulher, obviamente, se assustou e tentou ajudar, mas quando chegou perto, percebeu que o corpo estava se mexendo, sem cabeça. Ela hesitou, mas a curiosidade e o desejo de ajudar a fizeram se aproximar mais. É isso mesmo que você ouviu. O corpo se mexia, se arrastava pela estrada como um bicho ferido. A mulher ficou paralisada de medo, sem saber o que fazer. O corpo se mexia, se arrastava pela estrada como um bicho ferido. Ela podia ouvir o som horrível do corpo se arrastando no asfalto, um som que ela nunca mais esqueceria. Mas não tinha sangue, não tinha grito, só o som horrível do corpo se arrastando no asfalto. A cena era surreal, como se estivesse presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Quem conta essa história jura que o corpo se levanta e anda, sem expressão, sem nada de humano. É como se fosse uma marionete, movida por uma força invisível e maligna. A mulher correu de volta para o carro e nunca mais foi vista. Alguns dizem que ela foi levada pelo espírito, outros que ela simplesmente desapareceu na noite. Tem gente que diz que ela enlouqueceu, assombrada pelo que viu. A imagem do corpo sem cabeça a perseguiu pelo resto da vida. Um tormento constante. Quem tem coragem de chegar perto do corpo, ou até mesmo passar pela estrada onde ele aparece, sente um frio na espinha, um aperto no peito. É como se o espírito vingativo pudesse sentir a presença de qualquer um que se aproxime. Um espírito vingativo, condenado a vagar pela terra sem descanso, sem paz. Dizem que ele busca vingança, mas ninguém sabe ao certo contra quem ou por quê. A estrada continua deserta, e a lenda do corpo sem cabeça vive, assombrando todos que ousam passar por ali. E para terminar, a lenda mais recente, mas tão assustadora quanto as outras, o Homem de Preto da Praça da Sé, em São Paulo. Bem no coração da cidade, onde a vida não para de dia, a noite traz sombras e mistérios. A Praça da Sé, que durante o dia é um ponto de encontro vibrante, à noite se transforma em um cenário de suspense e medo. E é no meio dessas sombras que o Homem de Preto se esconde. Ele é uma figura enigmática, que parece surgir do nada, como se fosse parte da própria escuridão. Nos anos 2000, começou a rolar uma história sinistra. À noite, sempre nas sextas-feiras, um homem vestido de preto, de óculos escuros e terno, aparece na Praça da Sé. Ele é uma presença constante, como se estivesse cumprindo uma missão secreta. Ele se mistura com a multidão, mais um rosto na correria da cidade. Mas, ao mesmo tempo, ele se destaca, como se houvesse uma aura de mistério ao seu redor. Mas tem algo nele que não está certo. Algo que faz as pessoas sentirem um calafrio na espinha quando passam por ele.
Ele parece ser um cara sem passado, sem nome, vagando pela praça de um jeito esquisito. Ninguém sabe de onde ele veio, nem para onde vai. Seus movimentos são lentos, calculados, como os de um bicho caçando sua presa. Cada passo parece ser meticulosamente planejado. Seus olhos, escondidos pelas lentes escuras, parecem ver tudo, até a alma de quem cruza seu caminho. É como se ele pudesse ler os pensamentos das pessoas. Quem já teve o azar de chegar perto dele, conta que o homem de preto nunca fala, só observa. Seu olhar é penetrante, como se estivesse julgando cada movimento. Seu silêncio é perturbador, aterrorizante. É um silêncio que parece carregar o peso de muitos segredos. Tem gente que diz que ele é um agente secreto de alguma organização sinistra. Talvez ele esteja ali para monitorar algo ou alguém. Outros, que ele é uma entidade responsável por vigiar as almas perdidas da cidade. Uma figura sobrenatural que protege ou pune, dependendo de quem cruza seu caminho. E o mais assustador, quem tenta seguir esse homem, desaparece, como se fosse engolido pela noite. É como se ele tivesse o poder de fazer as pessoas sumirem sem deixar rastro. Essas foram as 5 lendas urbanas que você provavelmente nunca tinha ouvido falar. Elas são só o começo. O Brasil tá cheio de histórias que misturam o real e o sobrenatural. O que você acha? São só histórias para assustar ou tem algo mais por trás delas? Mas cuidado! Cuidado para não se perder nas sombras.